Estamos no Julho Verde, a campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A ideia é conscientizar a população sobre a doença e sobre a importância do diagnóstico precoce. Aqui no estúdio comigo é chefe da divisão médica do Hospital Universitário, Ana Carolina Concon. Fala mais sobre o assunto. Eu vi uma reportagem dizendo que os equipamentos do Brasil que fazem o tratamento de câncer, eles estão, vamos dizer assim, dentro do planejamento, muito aquém da necessidade. E a gente tem esse problema aqui também? Com certeza, né? No país inteiro, a gente entende que o desenvolvimento dessas tecnologias, eles estão atrasados em relação ao resto do mundo. Não só em termos de aparelho, mas em termos de uso de drogas também. Tem coisas que a gente tem dificuldade de implementar, de implantar dentro do país por conta de poucos estudos, né? As máquinas não da mesma forma, mas pela questão de custo mesmo. Quando o presidente toma uma decisão de congelar por 20 anos o investimento em saúde, ele está punindo quem? A população, né? Que é quem vai se beneficiar do tratamento e principalmente a população que é gerida e envolvida pela rede pública, pelo SUS, né? Ela não vai ter o acesso àquela medicação que seria necessário, porque a gerência do país ela não vai propiciar esse acesso. E se hoje a gente já encontra essa dificuldade, você imagine, a cada ano é como se fosse uma taxa de juros. Vai crescendo. E há um crescimento. A demanda vai aumentar. Com certeza, e há um crescimento, né? Se a gente for ver a estatística do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de 10 anos atrás, comparar com a de hoje, é um crescimento do número de casos de câncer de uma forma geral, pela exposição aos fatores de risco que a gente tem cada dia. Então, deveria se acompanhar o crescimento das tecnologias. Uma vez eu vi uma instituição organizando campanhas, caravanas, atraindo o povo para fazer inscrição de exames de câncer de mama, um exame. E aí lotou. Aí tiveram que, no primeiro, já parar, porque a demanda foi tão grande que não tinha equipamento para fazer os exames. Aí teve que retroceder, teve que voltar atrás. E a perspectiva é essa, não é? Parece que a gente não vai ter condições de atender a população. Cada dia mais a gente vê que é uma incidência de tumores, tumores em estágios muito avançados em doentes jovens. E assim, essa incidência só aumenta. A pesquisa diz, alguém tem uma estatística, uma pesquisa para dizer o que está acontecendo? Existem alguns fatores de risco conhecidos, né? Além disso, como por exemplo, cigarro e o álcool, que para o câncer de cabeça e pescoço são os principais fatores e eles agem conjuntamente quando associados o risco é muito maior. As mutações genéticas e as doenças transmissíveis geneticamente dentro de famílias. E aí hoje em dia a gente tem um boom do HPV, né? Do papilomavírus humano, que é o que é mais estudado hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos. E aí se fala da detecção precoce nesse sentido, né? Identificar essas lesões para que a gente consiga tratar e utilizar o mínimo de tecnologias possíveis, que seria a intenção da campanha. Tem coisas que dependem do governo, né? Por exemplo, tratamento, atendimento público, mas as atitudes pessoais, elas podem ter forte influência sobre isso. Por exemplo, o que comer. Sim, obviamente você pode pagar um pouco mais caro pelo orgânico do que pegar um morango com agrotóxico, por exemplo. Isso, é uma atitude pessoal, não é? Tem muita interferência, com certeza. A ingestão alta de carnes vermelhas, pouco consumo de verduras e de legumes, né? Isso tudo, eu acho que a escolha do tipo de alimento, isso interfere sim como um fator de risco. Esses cuidados também pessoais nas relações, né, e os vícios, né, que são, vamos dizer assim, impostos pela sociedade, é uma determinação muito pessoal também, né, que não depende de governo. Não depende do governo, mas depende muito de atenção básica, da rede básica, como, por exemplo, higiene dentária
que é utilizada, os treinamentos, a educação pode ser feita dentro do posto de saúde, dentro das escolas. E parece que né? a gente está falando na década de 20, 30, 40, quando não tinha água encanada, não tinha escovação. Isso. Parece que não existiam dentistas. Isso, né? e assim, realmente a escovação é uma coisa que interfere, assim, a má escovação, a má higiene dentária, a falta de tratamento, da ida ao dentista. Isso interfere tanto no desenvolvimento da doença quanto na ausência da detecção precoce de lesões. Seria um exagero dizer que são doenças democráticas, mas que atingem mais as pessoas de baixa renda. Com certeza. A incidência é mais elevada na população de baixa renda. Então, se a gente vai fazer uma estatística entre o paciente que tem baixa renda e o de alta renda, com algumas exceções de alguns tipos de tumores que não têm relação com esse tipo de fator de risco, a incidência é muito mais elevada. A diferença é que um se alimenta mal, o outro se alimenta bem. O outro tem, vamos dizer assim, higiene pessoal, o outro não tem. O outro tem a chance do tratamento, o outro não tem. Isso. É uma escolha que se faz na rede pública, quem tratar, quem vai ser internado, quem vai para a máquina primeiro. Então, a gente tem a prioridade de acordo com a gravidade, a progressão de doença, ou seja, se é uma doença que ela progride mais rápido, esse doente com certeza tem prioridade, mas a gente tem que focar que a campanha ela está relacionada com o diagnóstico precoce. Então, um doente que chegue hoje para ser atendido com um tumor em estádio inicial, ele tem que ter uma prioridade, porque ele tem uma chance de cura, de tratamento da forma mais simples possível. Até sem cirurgia, né? Às vezes até sem cirurgia, que as outras modalidades terapêuticas que a gente dispõe são a radioterapia e a quimioterapia, que também podem atuar sozinhas ou associadas à cirurgia. O cidadão que está em casa, a cidadã que está em casa, o que ela precisa fazer para se... Vamos ter um autodiagnóstico, uma possibilidade. Eu estou com um probleminha aqui que eu acho que pode ser isso aí e eu vou buscar a rede pública. Bom. Ou um médico. Isso. Pensando-se nos tumores de cabeça e pescoço, é uma gama gigante. Então, a gente envolve pele, os olhos, fossas nasais, cavidade oral, ouvidos, tireoide. Então, alguma coisa diferente que tenha aparecido, ou seja, uma feridinha no lábio que não cicatriza, né? Sangramento nasal recorrente que não melhora, alteração vocal permanente. Então, qualquer coisa diferente deve ser optado por procurar ou o especialista, no caso pode ser o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrino, o endocrinologista, a depender da patologia, ou o clínico. Isso é muito pertinente na rede básica. Então, o médico que atende na unidade básica de saúde, ele tem que estar capacitado para identificar e redirecionar esse paciente a um especialista, se ele não tiver condição de fazer o diagnóstico. Na verdade, essa é a minha preocupação agora. Assim, ninguém que está com algum desses sintomas, vamos dizer assim, de sinais indicativos, vai sair de casa e direto para... eu quero um cirurgião de cabeça e pescoço. Não é assim. Mas né? a gente recebe no consultório. São etapas. Recebe no consultório. Aumento de volume no pescoço, feridinha na boca. Já existe hoje em dia, apesar do baixo número de especialistas que nós temos no estado, já é uma especialidade que tem uma difusão. Então, eu recebo no meu consultório, eu acredito que os outros colegas, pacientes que não forem encaminhados por nenhum especialista, vêm primariamente para a gente. Isso acontece já. E essa rede de atendimento é SUS, é plano de saúde? Porque eu tiro pela experiência, assim, de conhecer de perto situações em que, esse plano eu não atendo. Existem os colegas que optam por não atender por convênio, atendem apenas de forma particular. Existem os atendimentos pelo convênio, que aí o conveniado deve procurar o seu plano para saber o médico que está dentro de sua lista de conveniados. E existe o SUS, né? Normalmente, os especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, eles estão situados dentro dos hospitais terciários, como no caso do Hospital Universitário aqui no nosso estado. Esse é o da rede pública? Esse é o da rede pública. A gente também tem a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital do Açúcar, que dispõe da especialidade. Então, o caminho seria, eu tenho algum sintoma, eu acho um sinal indicativo, vou no posto de saúde. Isso. E a rede de atendimento, que é o CORA,
aqui no estado vai redirecionar essas consultas para o local que seja de maior facilidade para o doente. Essas instituições, rede feminina, elas podem ajudar nesse processo? Porque às vezes eu estou com uma feridinha, fui no médico, aí ele não foi, aí entrou de férias, eu moro, enfim, o que eu vou fazer agora? A gente recebe muitos esses pacientes do sistema básico, mas também existem formas de serem feitas as triagens dentro dos hospitais terciários. Então, no hospital universitário nós temos o setor específico para oncologia, que é o CACOM, né? E no CACOM existe o especialista, o oncologista, que faz a triagem do paciente. Então, se um paciente de demanda espontânea com suspeita de câncer tiver a necessidade de ser avaliado e triado, ele vai ter essa oportunidade. Na verdade, tudo que a gente vai fazer encontra intempéries, entraves, obstáculos. Mas o interesse é do paciente. Sim, sim. Primordial. Se não for atendido no tempo hábil, pode se agravar. Então, se junte. Família, rede feminina, o médico, a imprensa, vá à justiça. O importante é que você tenha um tratamento. Isso. E assim, o importante também é não ficar em casa escondendo aquilo com medo, procurar... Isso acontece muito, né? Muito. E os pacientes chegam em estágio muito avançado, muitas vezes não pela falta de acesso, mas pela falta da procura. Porque se esconde, às vezes por falta de conhecimento da especialidade ou de querer ir buscar o médico na unidade básica de saúde, porque o sistema de regulação ele consegue direcionar essas consultas de forma eficaz. Conversamos com a doutora Ana Carolina, chefe da divisão médica do HU. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.